Bom dia a todos. Há uma série de interrogações que vêm à nossa vida, à nossa cabeça, ao longo da vida, quando se fala de Deus. Ouve-se muito isto: se Deus existe, porquê é que existe tanto mal? Porquê é que nós estamos a assistir uma guerra horrorosa que está a acontecer na Ucrânia e infelizmente, paira aquele medo de poder alastrar e poder nos atingir a todos. Aliás, já nos está a atingir, mas enfim, vocês sabem o que é que eu estou a falar. Já é com alguma facilidade que se fala de guerra nuclear e, e de uma terceira guerra mundial. Perdão. Muito bem, e nós nos interrogamos. Eu estive em África praticamente quase 5 anos seguidos. Faltam uns meses. Tive vários sítios. Depois dessa minha estadia, dessa minha passagem por África, onde estive em Angola, nomeadamente mais em Angola, mas passei por alguns países como a África do Sul, como a Namíbia, como Moçambique, São Tomé e Príncipe. Estive no antigo Zaire também. E nós lidamos com muita coisa, com muita coisa mesmo. E hoje, se vocês forem à minha página do Facebook, vocês vão encontrar amigos meus que estão ligados a mim através do Facebook, com igrejas na zona da Beira e noutras zonas em Moçambique. E eu andei a pregar em igrejas dessas. Não foi em catedrais, foi em igrejas dessas. Em Angola tive o privilégio de estar em muitos sítios, confraternizar com muita gente. Tive a possibilidade de dizer sim a muita coisa, de dizer não a outras. Antes de Angola, em Angola, já depois de Angola, eu estive 2 vezes em Moçambique, na Beira, e depois, a partir daí, parei com viagens. Mas o que assisti a coisas que me revoltam um pouco. Hoje a nossa atenção está sempre mais focado naquilo que está ao pé da nossa porta, que é o caso da guerra da Ucrânia, quando há tanta desgraça, tanta fome, tanta miséria, todos os dias crianças a morrer, vítimas de gente corrupta, noutras partes do mundo, não é só em África, noutras partes do mundo, mas não se dá tanta importância como se está a dar aqui. E isto apenas por uma coisa, é pelo medo de que nos caia um míssil em cima. Portanto, nós vivemos em tempos muito inseguros. E voltando à questão que me trouxe aqui, há perguntas que Deus faz à humanidade. Essas perguntas não é para o vizinho do lado, é para mim. Então, eu queria partilhar isto com vocês porque há uma responsabilidade nossa. Todos nós já fizemos más escolhas, já cometemos erros, que se pudéssemos voltar atrás, sabendo o que sabemos hoje, nós não o faríamos. Obviamente isto é com cada um de nós. E até ao fim da vida vai ser assim também. Há um processo de crescimento, de maturidade de cada um, mas também nós cometemos os nossos erros. Ora bem, quando vou livre para isso, eu vou-me basear naquilo que eu quero falar com vocês. E diante destas catástrofes todas, nós, então levanta-se a pergunta: se Deus existisse, porque é que morre tanta criança, porque é que acontece isto? Enfim, vocês estão fartos de ouvir isto também, aí fora, na rua, com as pessoas com quem vocês lidam. Provavelmente, muito provavelmente, já vocês se interrogaram acerca disto, mas a verdade é que a humanidade é representada em Adão. E o livro de Gênesis, para mim, também tem muito simbolismo, não é só o livro do Apocalipse. A criação também, para mim, tem muito simbolismo. Eu falo por mim, eu não me vou agarrar a tudo que lá vem escrito à letra, no princípio da criação, porque nós podemos ter grandes surpresas. Agarro-me sim aos princípios, à verdade de que Deus nos transmite para nós, para as nossas vidas. É só aí que eu me agarro.
Então, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, o fez macho e fêmea, e deu-lhe um nome. Esse nome era Adão. Adão tanto servia para macho como fêmea. E é com este Adão que Deus se encontrava todos os dias com regularidade. E havia uma comunhão entre a humanidade representada em Adão, naquele casal. Depois eu vou usar esta palavra, que para vocês pode ser heresia, mas vou pôr a palavra evolução. Porque nós assistimos a um evoluir por parte quer do universo, quer do planeta em si. E percebemos que há uma transformação que vai acontecendo até ao chegar aos dias desta humanidade em que nós chegamos. O que eu quero dizer é que este Adão, que é feito alma vivente, com consciência, como a humanidade tem a sua consciência, e este Adão, atenção, não me estou a referir ao ser masculino em si, porque o nome de Eva só apareceu depois que eles voltaram as costas para Deus. Eles tinham tudo, eles apenas estavam privados de uma coisa. Era comer da árvore do fruto do conhecimento, a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é nenhuma maçã, não são essas historinhas da carochinha e da treta que se tem levantado por aí, mas a verdade é que de alguma forma, aquela humanidade não sabia gerir, porque não é Deus em si, não sabe gerir o conhecimento do bem e do mal, e basta olharmos para nós. Se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos encontrar as nossas falhas, vamos encontrar os nossos erros. Por isso nós não sabemos gerir. Não está nas nossas mãos, nós não temos essa capacidade. Ora bem, o que é que acontece é o seguinte. O que a Bíblia nos retrata, e nestas verdades que eu quero passar para vocês, há uma sugestão. A sugestão a Bíblia apresenta como sendo do diabo na figura da serpente. E a sugestão é: sereis igual a Deus. Não é assim que Deus falou? Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Ora bem, esta é a realidade nos dias de hoje. Nós queremos ser Deus de nós próprios. O que acontece é que levanta-se a pergunta: mas se eu me sujeitar a Deus, eu deixo de ser eu próprio. Eu deixo de ter liberdade, eu deixo de fazer as minhas opções. Mas é isto que Jesus vem nos mostrar exatamente o contrário. Nós provamos a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria e prazer de viver a vida, é mesmo nesta contradição. É no entregar a nossa vida. Jesus disse uma coisa que parece absurda. Ele diz: se tu perderes a tua vida, vais encontrá-la. E Jesus não está a falar de vida eterna depois da morte. Não, Jesus está a falar de um estilo de vida que faz de nós pessoas felizes, mesmo com problemas. Mesmo com momentos tristes, mas nós podemos ser pessoas felizes, com momentos tristes. A vida não é um mar de rosas, tem os seus espinhos, mas Jesus nos leva para outro estilo de vida, que é o que ele chama de vida eterna. É uma qualidade de vida. Ora bem, só que nós não queremos isso, nós queremos ser Deus de nós próprios. E quando nós queremos ser Deus de nós próprios, nós ficamos sujeitos a toda a porcaria que nos acontece também. Porque quando a humanidade representada naquele casal volta as costas para Deus, faz aquilo que Deus disse para eles não fazerem, porque eles seduzidos por quererem ser independentes, não precisavam de Deus para nada. Eles tinham sido criados, mas não precisavam de Deus para nada. Agora que já estavam criados, eles podiam ser igual a Deus. Então, eles olharam e perceberam e viram que era bonito, era agradável aos olhos. E nós somos atraídos, como diz João também, pelo desejo dos olhos. Nós vemos uma coisa muito bonita e achamos que aquilo é bom. Só porque vemos bonito. Nós vamos pela imagem e enganamos-nos na essência. Então, assim aconteceu com eles. Eles foram atraídos não apenas pela visão exterior, mas por aquilo que já lá tinham dentro, que era o desejo de não precisarem de Deus para nada. E este é o nosso pensamento hoje. Putin acha que não precisa de Deus para nada. Ele usa a religião
Assim como o Putin está a usar a religião, nós já vimos os americanos a usar a religião para apoiar as suas guerras. Nós usamos muitas vezes a religião para entrar em guerra com o nosso vizinho do lado. Nós achamos que por dizermos que somos de Deus, que temos razão e que podemos esmagar tudo e todos. É mentira, isso não existe. A verdade é que nós, nas nossas teimosias e nas nossas escolhas, nós queremos ser independentes de Deus. Nós precisamos de Deus para quando estamos doentes e para termos dinheiro dentro do bolso, para sermos abençoados. O resto que se lixe. É assim que nós pensamos muitas das vezes. O não querer aceitar esta verdade faz de si e de mim gente que se torna cada vez mais hipócrita. Deus aparece. Quando eles perceberam o que tinham feito, o que é que eles fazem? Na altura do encontro com Deus, eles têm vergonha e se escondem. Estou a falar da primeira criação. Estou da primeira criação com consciência. Eles se escondem. E ao se esconderem, Deus aparece para o encontro habitual e chama Adão, onde estás? Faz esta pergunta. E este Adão, hoje, sou eu e é você. Onde estás? Esta é a pergunta que fica no ar. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos não é fisicamente, se eu estou aqui na minha casa, se estou no meu trabalho, se estou noutro lado qualquer. Onde é que eu estou? Quais são as convicções que eu tenho do meu coração? É porque as convicções que eu tenho no meu coração colocam-me num lugar. E esta é a pergunta que Deus lhe faz a si também. Onde é que tu estás? Adão estava escondido. Quando eu digo Adão, estou a falar do casal. Adão estava escondido com vergonha. Como se Deus não soubesse onde é que ele estava. Como se Deus não soubesse o que tinha acontecido. Hebreus diz que nós estamos nus diante de Deus. Nus. Tudo está nu diante de Deus. Cada pergunta que Deus nos faz, não é porque Ele não sabe. Cada pergunta que Deus nos faz é para nos confrontarmos a nós próprios e reconhecermos as nossas falhas. Reconhecermos que escolhemos mal. É só isto que Deus quer. Na parábola do filho pródigo, a única coisa que o pai precisou é que o filho reconhecesse. O pai não precisou de explicações. O pai só precisou que o filho abrisse os braços e o abraçasse. Acabou! Deus não é um Deus que está ali para nós prestarmos contas, etc. Deus não é um Deus castigador. Deus é um pai amoroso que nos abre os braços e apenas nos quer abraçar e restaurar. Ponto final. Tudo o resto que lhe possam dizer para lhe trazer peso, para que você se sacrifique o seu dinheiro, sacrifique a sua vida, isso é treta. Deixe-se disso. Olhe para Jesus, porque quem vê Jesus, vê o Pai. Então, onde estás é a pergunta que se põe para nós hoje. Onde estás, Adão? Onde estás, João Carlos? Onde estás tu que me estás a ouvir? Onde está você, em qualquer parte que me está a ouvir? Qual é o lugar neste momento que você está? Não é aquilo que você está a fazer. Essa não é a pergunta. Não é o que você está a fazer. Não é o que se impõe. Qual é o seu ministério? Não é isso. Deus não está interessado no seu ministério. Deus está interessado no seu coração. O resto é tudo por acréscimo. Deus está interessado no seu e no meu coração. Onde estás? Que território é esse onde tu te estás a esconder? Será o território da vaidade? Será o território da arrogância? Será o território da prepotência que nos coloca acima de tudo e de todos? Será no território do racismo, em que nós não toleramos uma diferença em culturas, em cor de pele, em etnias? Será o quê? Qual é o território onde nós nos encontramos agora? Ou será também no território da dor? Ou você foi entrando num colapso e foi-se escondendo num lugar chamado dor, chamado depressão? Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? Entende? Porque do lugar onde está tem toda a importância. Imagine você subir uma montanha de um lado, em que tem um caminho em Alcatrão, uma estrada boa e pode subir à vontade. Do outro lado, há um caminho de cabras com muitas rochas e está outra pessoa do outro lado. Vocês estão a comunicar pelo telemóvel e cada um de vocês
vai falando do seu ponto de vista e você vai dizer: o meu caminho é espetacular, eu posso subir à vontade. Mas o outro companheiro vai dizer: epá, não, eu estou aflito, preciso de ajuda, porque o meu caminho é um caminho de cabras e está cheio de rochas e eu sozinho não consigo, eu preciso de ajuda. Nós precisamos de perceber que o lugar onde nós nos encontramos na vida tem a ver com a nossa forma de pensar, tem a ver com o nosso olhar para a vida e para o mundo. E se o nosso olhar for saudável, cada vez mais saudável, isso é bom. Mas se o nosso olhar for doentio, nós vamos a permitir que a doença se instale no nosso coração e na nossa cabeça e vamos ver o mundo e os outros de acordo com o lugar onde nós estamos. A vista que eu tenho, em geral, da vida, tem a ver com o lugar onde eu estou, dentro do meu coração. Onde é que eu me encontro? Se o lugar onde eu me encontro se chama morte, se chama depressão, se chama trevas, tudo o resto será assim. Se o meu lugar for um lugar de vida, apesar do caminho de cabras, apesar das dificuldades, mas se o meu caminho, cá dentro, se o meu lugar é um lugar de vida, por isso é que David diz: tu és o lugar onde eu me escondo. Tu és o lugar onde eu me escondo. Nós recitamos o Salmo 91 como uma prece, como uma... Há quem diga que o Salmo 91 é o salmo mais poderoso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O Salmo 91 é um desabafo. E nesse desabafo, o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar. Ora bem, isto é figurado, como nós sabemos. Diz que à sombra do Omnipotente descansará. É o lugar onde nós nos encontramos. O lugar onde nós nos encontramos não é físico, é espiritual. Por isso, Jesus disse à mulher samaritana que a adoração não tem a ver nada, a adoração não tem a ver nada com lugares, não tem a ver com templos. Não existe essa coisa da casa do Senhor hoje. Venham à casa do Senhor. Quando alguém diz para vir à casa do Senhor, significando que é um sítio físico onde todos se reúnem, essa casa do Senhor é tanta como a sua casa. Não existe casa do Senhor. A casa do Senhor é você, é eu, é o ser humano que o abraça e que se esconde nele. Essa é que é a casa do Senhor. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. E nós seguimos o Mestre. Não seguimos culturas, venham elas de onde vierem. Toda a cultura que seja boa, toda a tradição que seja boa, enraizada no Evangelho, muito bem, aceitamo-la. Tudo o resto, que apenas são ditos, que parecem sagrados, parecem santificados, mas não têm proveito nenhum, é o que Paulo diz. Não tem proveito. Então largue isso. Seguimos a Jesus. O importante é o lugar onde nós estamos. O lugar onde nós estamos. E Jesus chama-nos a atenção. Se os teus olhos forem bons, todo o resto terá luz. Mas se o teu olhar for trevas, se o teu olhar for trevas, e esta é a tradução, se o teu olhar for trevas, mas se tu estás convencido de que é luz, então as tuas trevas serão muito grandes. Então nós precisamos diariamente, na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com Deus, nos bocadinhos que nós estamos a sós com Deus, nós percebemos onde é que nós estamos. Deus nos encaminha, porque Jesus diz que no secreto, na nossa intimidade com Deus, Deus nos ouve e nos ajuda. Embora Deus saiba de todas as coisas, ao expormos as nossas coisas diante de Deus, as nossas dúvidas, as nossas angústias, a nossa depressão, os nossos maus sentimentos, o Espírito Santo vem e nos cura e nos restaura e nos fortalece. E muitas das vezes isto tem que ser diário. E por isso nós caminhamos pela fé. Porque é isto que nos dá força. É pela pessoa, pela presença, pela manifestação do Espírito Santo. Então a pergunta que Deus fez à humanidade, representada em Adão, é: onde estás? A segunda pergunta é: quem?
Quem é que te disse? Quem é que te disse que tu poderias comer desse fruto? Quem é que te disse que poderias ser igual a mim? Quem é que te disse? Quem? Onde é que é a fonte? Onde é que tu te alimentaste, Adão? De quem é que tu ouviste? Então surge aqui um problema. O homem responde, a mulher responde, olha, foi a serpente, mandou as culpas por cima do diabo. Na verdade, o diabo sugeriu. Mas esta pergunta de Deus é para ir mais profundo. É para ir mais profundo, porque a mulher disse, foi a serpente. A mulher descartou-se logo com a serpente. Foi a serpente. A culpa é da serpente. A serpente é que me disse. Não é? Faz-me lembrar os crentes, sejam eles evangélicos ou católicos, qualquer coisa põem as culpas no diabo. Foi o diabo que me sugeriu. Foi o diabo que me tentou. O diabo até pode tentar e sugerir. Nós vemos isso, que ele faz isso até com Jesus. A tentação não vem de Deus. Provação vem de Deus, mas tentação não. Agora, cada um é tentado, não é? De acordo com os nossos próprios desejos. Está dentro de nós. Está dentro de mim e está dentro de si. Nós precisamos de... por isso é que uma das coisas... Nós não podemos estar sozinhos. Nunca podemos estar sozinhos. Porque este processo de qual nós falamos de maturidade, de crescimento, tem a ver com a ação do Espírito Santo em nós, mas na medida em que nós permitimos. Percebeu? Ora bem, então, quem a mulher descarta-se foi a serpente. É o diabo, é tudo o diabo. Muito bem. Ok, mas Deus continua a falar com o casal e vira-se para o homem e o homem disse logo, foi a mulher. Foi a mulher, a culpa é da mulher, mas não é só da mulher, foi da mulher que tu me deste. Portanto, o erro não é meu. É da mulher, mas também é teu. Foste tu que fizeste esta mulher para mim. Podias-me ter feito outra, não é? Muito bem. Então, é o seguinte. A seguir ao quem, Deus faz outra pergunta. É o quê? Ora bem, mediante o lugar onde nós nos encontramos, mediante a nossa responsabilidade de assumir ou não, depois tem as nossas atitudes. O que é que nós fazemos? Vem um quem, vem um aonde. Aonde é que estás? Quem? E o que tu fizeste? E nós precisamos... Estas perguntas não é para nos condenar. Mas foram estas questões não respondidas pelo homem que colocou toda a criação no estado em que nós estamos a viver. Porque Deus diz ao homem, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Deus não amaldiçoou a terra. Foi o homem que, ao tornar-se independente de Deus, ele abriu as portas a toda a sua maldade. E hoje o que nós assistimos, nós podemos dizer que vários tipos de atitudes são diabólicas. São. Mas quando Deus pronuncia sentença na serpente, diz que a serpente iria comer o pó. Ora, nós não vemos serpentes a comer pó. Isto é figurado. O pó é a produção humana. E, na verdade, é disto que o diabo se alimenta. É da nossa produção humana. O diabo nos tenta, mas ele nos alimenta da comida que nós próprios lhe damos. Então, nós precisamos de quê? É nos virarmos cada vez mais para Deus. Não é para a religião. Religião não nos leva a lado nenhum. Religião leva-nos ao fanatismo. Fanatismo. E nos separa. Nos faz desrespeitar uns e outros. Nós deixamos de nos aceitarmos. Faz com que nós olhemos para os árabes e possamos dizer que eles não são nossos irmãos. Não, eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. É isto que Jesus veio abrir um caminho para o Pai. E nestas diferenças nós precisamos de manifestar o que Jesus nos ensinou. Seja árabes, seja aquilo, seja aquilo outro. Mas vamos respeitá-los, vamos amá-los, vamos ver a vida e o mundo como Jesus nos ensina a ver.
Mas estas perguntas não é porque Deus não soubesse as respostas. Estas perguntas têm um propósito, é de nos questionarmos a nós. É onde é que estamos? Quem é que nos influencia? A fonte é nossa? É a nossa própria cabeça? É a nossa produção humana? O que é que está a alimentar a nossa depressão? Que tipo de pensamentos está a alimentar a nossa depressão? Que tipo de pensamentos está a alimentar a nossa arrogância? Quando eu ouço determinados pastores que deixaram de ser pastores e líderes e hoje são coachings, tornaram-se coachings profissionais, porque está na moda. E quando eu vejo gente que liderou a desviar-se para esse tipo de situações, que depois esmagam-se porque eles aprendem aquelas técnicas e acham que vão ganhar dinheiro, mas aquilo não está neles. Os outros estão ali a papaguear e estão a ganhar. Não estão a ensinar o Evangelho. Nós precisamos, nestes dias de hoje, de olhar para quem prega a banha da cobra. Isso não existe. Você não vê isso em Jesus. Então, o que é que nos está a alimentar? Você é alimentado através de quem? Eu não estou a ensinar autoajuda, mas acaba por ser autoajuda, mas em Cristo. Em Cristo. De quem é que nós nos precisamos de nos alimentar? É de Jesus. Porque ele disse, eu sou o pão da vida. Ele disse aos judeus, que Moisés tinha enviado o maná. O maná aconteceu no tempo de Moisés. Aquele pão que tinha descido do céu, mas eu sou o pão que desceu do céu. Alimentem-se de mim. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida. E os judeus pensavam que ele estava a falar de canibalismo, acharam aquilo estúpido demais, aberrante demais, mas a verdade é que Jesus está-se a apresentar como sendo ele a solução e a verdadeira comida e a verdadeira bebida. É dele que nós precisamos de nos alimentar. Ele é que tem que ser a nossa fonte, não é religião. Não são pregações, porque nem todas as pregações que nós estamos a ouvir é verdadeiramente mensagem. Mensagem é aquilo que sai do coração de Deus para o nosso coração. É aquilo que sai do coração de alguém, seja quem for, e que fala ao nosso coração. Do Espírito Santo põe as palavras na boca de uma pessoa qualquer, ou põe diretamente no nosso coração. Isso é que é pão de Deus. E que Deus nos deu o pão de cada dia. Que Deus nos deu o pão de cada dia para nos alimentar, porque é este pão que nos dá vida, é este pão que nos dá força, é este pão que nos impulsiona, é este pão que faz com que nós perdoemos às pessoas que nos fazem mal e fazem mal, mas também é este pão que nos perdoa, porque nós também já fizemos mal, nós também já o maltratamos, também já humilhamos, também já fizemos asneiras na vida. Nós estamos todos no mesmo barco, mas é este pão que nos alimenta e que nos faz ver a vida. É este pão que nos traz para um determinado lugar. E o nosso lugar é Cristo. Onde estás? O nosso lugar é Cristo. Em Cristo. É o que Paulo nos diz. Em Cristo. É nele. Por isso ele usa uma expressão que os gregos tinham. Nele andamos, nele nos movemos, nele existimos. Nós estamos fundidos nele e ele está fundido em nós. Não é religião. Amigo, pare de idolatrar. Você faz parte de uma comunidade. É boa, é saudável, com todos os seus defeitos, mas é saudável. Ótimo! Ótimo! Use a sua vida ali em prol dos outros. Mas não idolatre nem o seu pastor, nem a sua denominação. O seu lugar, seja o seu refúgio, seja Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Percebe? Que ele seja o quem. Ele seja o quem. Paulo levou uma patada tão forte de Jesus, e perdoe-me o termo, mas esta é a realidade, que ele cai no chão, porque ele pensava que estava no lugar certo, mas estava no lugar errado. Ele pensava que estava certo a fazer as coisas certas, mas ele estava errado e estava a fazer as coisas erradas. Então ele trocou de lugar, percebe? Ele foi para Cristo. E em Cristo ele teve uma visão completamente diferente de quem era Jesus. Da realidade, da verdade em Jesus. Que nada tinha a ver com religião. Por isso é que Paulo diz que em Cristo nós somos um. Não há macho nem fêmea. Não há escravo nem livre. Somos todos iguais. É isto, esta é a conclusão de Paulo. Ele tem uma visão diferente.
E a partir daí as suas atitudes foram diferentes. Aonde, quem e o quê. Portanto, toda a nossa atitude vai mudando, o nosso caminhar vai mudando, mediante a nossa influência do quem e mediante aonde nós estamos, o lugar onde nós estamos. Pense nisto, fale com Deus e ponha-se no sítio certo, que é Jesus. Abrace, deixe-se enroscar em Deus, busca Deus. Sozinho, não é preciso, você não precisa nem padre, nem pastor, nem coisa, nem alguém. Se você precisar de ajuda, busca alguém que o possa ajudar. Não é alguém que queira saber da sua vida, é alguém que o possa ajudar. Busque, mas não faça dessa pessoa o seu Deus. Refugie-se no seu quarto, num sítio qualquer, nem que seja no carro. Refugie-se com Deus, fale com Deus, abra o seu coração e deixe Deus encaminhá-lo pelo Espírito Santo. Percebe? Não peça manifestações exteriores, não peça. Deixe Deus fazer conforme Ele quer e derrama a sua vida na presença de Deus. Há vida para além da morte que está sempre à nossa frente também. Porque também há a morte, mas há vida e a morte é destruída pela vida. A morte é destruída pela vida. E a morte na sua vida pode ser destruída pela vida de Deus. Isto pode ser ficção para muita gente, pode ser estupidez, loucura para muita gente. É o que Paulo diz. Realmente há muita gente que acha que somos malucos e que somos doidos. E eu não tenho fé numa religião. Eu tenho fé em Jesus. Porque acredito que ele morreu sim e que ressuscitou. E ele disse que eu seria feliz, mesmo não vendo, mas querendo. E é essa felicidade que eu me agarro que vem dele. É onde eu procuro estar firme. Certo? Um grande abraço a todos. Vamos em frente e que o Senhor os abençoe. E que estas perguntas os levem para dentro, que é para depois que possam sair para fora. Mais fortalecidos e mais felizes. Um abraço.